achei. Então nós vamos ler esse texto da palavra de Deus, 2 Coríntios 13, nós vamos ler o versículo 13. Eu vou ler primeiro, depois lemos todos juntos para a glória e honra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Vamos ler comigo todos juntos? Vamos lá? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos. Nós vamos falar com o Senhor, pedindo a Ele a sua bênção, a sua graça, a sua direção, para que nos fale na mensagem dessa manhã, para a glória e honra do nome de Jesus. Vamos orar ao grande Deus. Querido Deus, eterno Pai, nós nos humilhamos, Senhor Deus, diante da Tua presença. Nós queremos, Deus, exaltar o nome de Jesus. Nós queremos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Pai, nessa manhã nós confessamos ao Senhor que nós não somos melhores do que ninguém. Nós não temos justiça própria alguma. Nós somos pecadores. E o Senhor não nos aceita com base em mérito nosso ou em qualquer coisa que venhamos a fazer, mas o Senhor nos aceita única e exclusivamente por causa da obra de Jesus. E é confiados então, Pai, na obra maravilhosa desse Filho bendito, que nós nos aproximamos de Ti. Clamamos que nos fales na palavra. Mas como eu disse, ó Deus, agradecemos pelos bebês que têm nascido na igreja, pela vida do Elias, pela vida do Henrique. E apresentamos, Deus, ó Pai, diante do Senhor a vida do João, Senhor. Cura o João, Deus. Ó Deus, um bebezinho de 1 ano e pouquinho sofrendo tanto, em nome de Jesus, nós te pedimos, Deus, cura o João para a glória e honra do Senhor. E, ó Pai, abençoa, Deus, esse casal querido, Hélia e Thaís, que eles sintam todo o amor da nossa igreja nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Pai, agora fala a nossa alma, nós temos fome e sede do Senhor. Nós precisamos da Tua bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco enquanto ouvimos a palavra nessa manhã. Tudo nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, a bênção no Antigo Testamento, que era dada pelo sacerdote, era a seguinte, ele dizia, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz. Preste atenção que cada aspecto da bênção tem um caráter dúplice, mas a bênção em si é tríplice. E ela repete o nome de Deus, Senhor, Senhor, em maiúsculos, Yahvé, 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 3 vezes. E essa bênção, amados amigos e irmãos, de maneira clara, antecipava para nós que esse Yahvé, Yahvé, Yahvé é um só ser, mas que subsiste em 3 pessoas. Então, para aplicar a bênção e esclarecê-la a nós no contexto cristão, Paulo é muito explícito ao deixar diante dos nossos olhos que nós somos abençoados por um Deus, que é um só ser, mas que subsiste em 3 pessoas. É Pai, é Filho e é Espírito Santo. E não venha me dizer que isso é ilógico, porque vai além da capacidade de entendimento da sua mente. Porque se você entendesse Deus plenamente, Ele não seria Deus. Ele estaria debaixo do seu controle. E Ele não está debaixo do seu microscópio no seu laboratório. Ele é livre, Ele é soberano, Ele é imenso. Mas Ele se revela a nós. E esse Deus, então, que é um só ser, que subsiste em 3 pessoas, tem uma só essência, uma só ontologia, mas que existe em uma só pessoa, um ser comunitário, um ser pleno, um ser que se completa em si mesmo, cheio de alegria. Pai, Filho e Espírito Santo criam e redimem para nos abençoar. Esse Deus maravilhoso quer abençoar você, a você e também a mim. E esse texto,
com o qual Paulo termina a segunda carta aos Coríntios, que é uma de suas últimas cartas, nos revela como Deus nos abençoa. Você precisa da bênção de Deus nessa manhã? Que a bênção de Deus caia sobre a sua vida, caia sobre a sua casa, sobre os seus relacionamentos, sobre quem você é e sobre tudo que você tem. Nessa manhã o Senhor nos revela no texto como Deus nos abençoa, que Ele te abençoe, em nome de Jesus. Como Deus nos abençoa? Ele nos abençoa, irmãos, com a graça do Senhor Jesus Cristo. Olha aí para o versículo, a bênção começa dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo. Graça, amados irmãos, é um atributo de Deus, que nos revela o seu favor imerecido. Graça é favor imerecido. Graça, amados irmãos, é o veículo da glória de Deus, derramando sobre nós as suas bênçãos. A graça é a fonte de todas as bênçãos de Deus. Nós somos pecadores, nós não fazemos caso de Deus, nós merecíamos a sua ira, o seu desagrado, a sua inimizade. Mas Ele soberanamente nos dá graça. Ele derrama sobre nós a sua salvação, a sua bênção, a sua paz, mesmo que não mereçamos. Ele se revela a nós, Ele se dá a nós, Ele nos salva, Ele nos restaura. Graça é o atributo de Deus pelo qual Ele favorece e abençoa aqueles que não merecem. Deus nos abençoa com a graça do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus morreu na cruz para pagar os meus e os seus pecados, e Ele ressuscitou, e agora então Deus pode derramar sobre nós a sua graça, a sua salvação, porque a dívida que nós tínhamos para com Ele foi paga na cruz pela obra do Senhor Jesus. É por isso que Paulo, em Efésios 2, 8 e 9, quando vai falar a razão da nossa salvação, ele diz: porque pela graça sois, mediante a... Isso não vem de... É dom de... Não de obras, para que ninguém se glorie. Você é salvo pela graça. Deus te deu o dom da fé. E quando você creu, então, o Senhor veio habitar no seu coração, perdoou os seus pecados, e não existe nada que você tenha feito que impressionasse Deus. Não foi pela sua eloquência, não foi pelos seus diplomas, não foi com a sua habilidade manual, não foi pela sua capacidade administrativa. Não, 1000 vezes não. Tudo aquilo que você acha que tem de melhor, para Deus é ínfimo, para Deus é nada. Deus diz que é repugnante, trapo de imundícia. Deus abençoa você e a mim por causa da graça do Senhor Jesus Cristo. Que bênção maravilhosa, irmãos, é entender que nós fomos contemplados com essa graça que não merecíamos. Um texto para mim que expande muito mais isso é o texto que está lá em Tito 2, de 11 a 14, que ele diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E ele não está falando de universalismo, ele está falando de todas as faixas etárias, é isso que o contexto diz. Crianças, velhos, adultos, homens, mulheres, todos receberam a salvação de Deus, jovens, certo? Então o texto diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, diz o texto, ensinando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual nos remiu de toda iniquidade, para nos redimir e purificar para si um povo seu, zeloso de boas obras. A graça salva você, mas a graça ensina você. Ela te educa a renunciar uma vida ímpia. Ela te ensina a ser sensato, a ser piedoso, a ser sóbrio. É pela graça que você espera a bendita manifestação de Jesus, a esperança da glória no Senhor. É pela graça que você foi perdoado, foi salvo, tem sido purificado de seus pecados e pode fazer boas obras para a glória e honra do nome do Senhor. Você não é nada sem a graça. Sabe as bênçãos que Deus tem te dado? A salvação é pela graça. A presença do Espírito é pela graça. Adorar a Deus na igreja é pela graça. Sabe essa mulher linda aí que está do seu lado? Olha para ela. Sabe qual é o nome disso? Graça. É graça de Deus.
Sabe, os filhos que você tem é graça de Deus. Sabe, a posição que você ocupa, a família na qual você nasceu, a formação que você teve, até a força de vontade que Ele te deu para lutar, tudo isso é graça de Deus, é bênção de Deus na sua vida. Se Deus é tão gracioso, se Deus é tão maravilhoso, nós deveríamos ser mais agradecidos, amados amigos e irmãos. Como temos coragem de reclamar diante de uma pequena dificuldade? Como temos coragem de murmurar? Se Deus deu seu Filho por nós na cruz, se Ele nos deu a salvação, se Ele não se aparta de nós, como muitas vezes nós somos tão mal agradecidos. Se você tem a percepção correta de quem você é, e se você entende o que é graça, quando você vir-se a si mesmo, com pena de si mesmo, você vai dizer, pode parar. Você é abençoado, você é salvo, você foi recebido pela graça. Certa feita lá em Santiago, amados irmãos, eu viajava com outros 2 teólogos. E teólogo tem papo de teólogo, não tem jeito. E de repente nós começamos a conversar qual é a doutrina das Escrituras que mais nos impressiona. E o teólogo mais experiente do nosso grupo disse o seguinte, eu me impressiono com a doutrina da revelação. Como um Deus grandioso, infinito, se revela a nós por meio de um livro, usando pecadores, mas preservando de seus erros para falar conosco nas Escrituras. E nós ficamos maravilhados. O outro teólogo disse, eu me impressiono com a doutrina dos atributos de Deus, e eu também, irmãos. Deus é infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, justiça, santidade, soberania, graça, amor, fidelidade. Deus é infinito e maravilhoso. E aí, por último, eu lancei a primeira pergunta, eles viraram para mim, e você, reverendo? Qual é a doutrina das Escrituras que é mais cara ao seu coração? E eu falei para eles, irmãos, a doutrina mais cara ao meu coração são as doutrinas da graça. Porque eu sou pecador. Eu mereço o inferno. Eu mereço estar longe de Deus. Mas esse Deus me amou na eternidade, me redimiu na plenitude dos tempos, me regenerou no Espírito, me santifica a cada dia e nunca vai deixar que ninguém arrebate-me de sua mão. Louvado seja o Senhor. A graça do Senhor Jesus é a maior bênção que eu e você temos. Se você tem a graça, pare de murmurar, pare de reclamar por circunstâncias, pare de reclamar por coisas que não têm dado certo aos seus olhos. Você é a pessoa mais abençoada da terra. Seja agradecido em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Só com isso eu já podia ir, glória a Deus. Como Deus nos abençoa com a graça do Senhor Jesus Cristo. Mas sabe como Deus nos abençoa? Repita aí para mim o segundo ponto. Com o quê? Com o? Não, olhe para a Bíblia. Você é presbiteriano e do glória a Deus ainda. Vamos lá. Como Deus nos abençoa com a graça do Senhor Jesus Cristo e com o? E com o amor de Deus. O povo já sabe fazer sermão sozinho aqui. Daqui a pouco a gente não precisa nem pregar, pastor. Né? O povo se levanta e prega. Olha o texto. Vamos lá, o texto, até amor de Deus. Você vai ler para mim até amor de Deus. Pode ler. 1, 2, 3. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus. E o amor de Deus. Amados irmãos, se não bastar a graça, ela acontece na nossa vida porque Deus Pai nos ama. Como Deus nos abençoa com o amor de Deus. E quando Deus amou você que aqui está, se você crê em Jesus, foi quando Ele olhou para você e você nasceu, Ele falou assim, que menino tão bonitinho, gugudadá. Foi isso que Ele veio? Não foi não. A Bíblia diz que Deus amou você antes da fundação do mundo. Efésios 1, 4 e 5 diz assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Certo? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Deus olhou para você, apesar dos seus pecados, e te amou antes que houvesse mundo.
e separou você para te adotar. Ainda que o seu coração seja pecador, ainda que você tenha sido rebelde, ainda que você tenha feito sempre o que te dá na cabeça, Deus, por sua soberania, olhou para você na eternidade e resolveu, por razões que estão nele mesmo, te escolher e te separar para a adoção de filhos, para que você fosse adotado em Cristo Jesus e vivesse eternamente em sua presença. Deus ama você e amou você na eternidade. Mas sabe na história qual é a maior expressão, o clímax desse amor de Deus? É aquela cruz fincada no Monte da Caveira, no Gólgota, na porta de fora de Jerusalém. Do lado de fora, no ostracismo da cidade, Cristo foi crucificado, recebendo a ira de Deus no seu lugar e no meu. João explica que a razão dessa morte é o amor. Ele diz em 3,16, repita comigo se você sabe, vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus morreu por você, para te dar a vida eterna. Se você crê no Senhor, é porque Deus te ama, te escolheu antes da fundação do mundo, Jesus morreu por você, e você creu e foi perdoado. Foi lavado. Deus bateu o martelo no tribunal do seu coração e dizendo, eu te declaro justo pela fé em meu Filho Jesus Cristo. A sentença sobre você já foi dada. Por causa do amor de Deus. Mas além de te amar na eternidade, e além de te amar na cruz, Ele continua te amando hoje, porque transformou a sua vida, te trouxe para Jesus e vai te transformar na glória. João, no primeiro capítulo, no primeira carta, capítulo 3, versículo 1, ele diz assim, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. A Bíblia diz, querido, que todo homem é criatura de Deus, mas filho de Deus é somente aquele que crê em Jesus. Lembra lá de João 1, 11, 12? Ele veio para os seus, quem sabe repita comigo, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, filho é quem crê. Então a Bíblia diz que o Senhor te amou e te transformou em filho. E aí no versículo 2 de 1 João 3, ele diz, amados, hoje nós somos filhos de Deus e não sabemos o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Jesus se manifestar, nós seremos como Ele é. Você terá um corpo de glória como Jesus. Um corpo que não perece, um corpo eterno, com as propriedades do corpo glorificado do Senhor, que aparece aqui, desaparece aqui e aparece lá na Alemanha, que de repente, depois na hora da ceia, paredes fechadas, ele não entra como um fantasma, ele aparece no meio. A Bíblia diz que ele tem olhos como chamas de fogo agora, que ele tem cabelos brancos como alva lã, que ele resplandece como o sol na sua força e a sua voz é voz de muitas águas. Ele não morre, ele é eterno e você estará na eternidade com ele em sua presença, porque ele comprou você com amor por causa do seu sacrifício na cruz. Nunca ninguém te amou como Jesus. Ah, amados amigos e irmãos, qual vai ser a nossa reação diante de um amor desse? Nós não podemos permanecer inertes, nós não podemos permanecer incólumes, se nós entendemos esse amor maravilhoso, se nós entendemos que não merecíamos, e se Deus nos aceitou em Jesus e nos perdoou, nós vamos dizer, Senhor, eis aqui está a minha vida. Eu te entrego a minha vida, eu quero viver para ti todos os dias da minha vida. Meus amados amigos e irmãos, as pessoas mais usadas por Deus na história da humanidade foram pessoas tremendamente impactadas com o amor de Deus e que entendiam que não podiam fazer outra coisa senão entregar a sua vida totalmente ao Senhor como resposta à sua obra. O grande David Livingstone, médico missionário, que doou sua vida nas nações da África, dizia que há um só Deus e ele teve um único filho e fez do seu filho um missionário. David Martin Lloyd Jones, médico auxiliar de Lord Horder, no Hospital de São Bartolomeu, em Londres, atendia a família real, com 28 anos de idade, é chamado para ser pregador da palavra, todos zombam dele, diz, louco, você é um menino bem-sucedido, um excelente cirurgião, aos 28 anos, e ele disse, Deus está me chamando.
É um prazer ser um cirurgião, mas agora Deus está me chamando para pregar a palavra. Eu não perdi nada, eu recebi tudo. Eu não deixei nada, eu recebi tudo. Spurgeon dizia, irmão, que se Deus te chamou para ser príncipe, para ser profeta, nunca se rebaixe querendo ser um rei. Você pode servir a Deus na sua profissão, com o seu chamado, mas se você entende que você foi amado, você vai se entregar de todo a Deus e se entregar para abençoar o próximo, porque Deus amou você, dando Jesus na cruz em seu lugar. Que você se entregue de todo a Deus, meu irmão, nessa manhã, em nome de Jesus. Que você, como esses homens, diga: Senhor, aqui está a minha vida, usa-me em nome de Jesus. Só pode se oferecer ao Senhor quem entendeu o tamanho do amor que recebeu. Que o amor de Deus te mova a sair de si mesmo e a ser uma bênção, em nome de Jesus. Você é abençoado? Quem é abençoado, diga amém. Glória a Deus. Foi pouca convicção, né? Tem pouca gente abençoada aqui. Vou te dar mais uma chance. Você é abençoado? Amém. Melhorou um pouquinho, né? Como Deus nos abençoa? Com a graça do Senhor Jesus Cristo, com o amor de Deus. Mas como Deus nos abençoa em último lugar? Com a comunhão do Espírito Santo. Vamos ler o versículo todo, irmãos? Vamos lá? Você vai ler para mim? 1, 2, 3. Pode ler. Tem até uma música. Quem conhece a música da bênção? É linda demais. Quem conhece? Levante a mão. Ela diz assim: que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. Bonita, né? Mas agora vai cantar só no final, tá? Irmão, comunhão do Espírito Santo. Essa é a bênção maravilhosa. Jesus podia ter subido aos céus e nos dado a palavra, que já é um presente maravilhoso. Mas Ele nos deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo, irmão, é a terceira pessoa da Trindade. É um com o Pai e o Filho, mas tem personalidade ímpar. E a Bíblia diz que Ele é o Consolador. E para ser bem objetivo, eu podia pregar 2 horas para você aqui hoje, mas a Bíblia nos diz que o Senhor nos abençoa, amados amigos e irmãos, com a regeneração que vem do Espírito Santo, que Ele nos abençoa com a presença do Espírito Santo, que Ele nos abençoa com a plenitude, que é o enchimento do Espírito Santo, e com o poder do Espírito Santo para realizar a obra. Olha, amado irmão, a Bíblia diz assim lá em João 3,8, o vento sopra onde quer, ouves a sua, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que é que diz o texto? Que o Espírito Santo converte quem Ele quer. Você olha para uma pessoa, ele parece um mendigo, parece uma pessoa cheia de tristeza, angústia, depressão, e o Espírito Santo sopra nova vida naquela pessoa e ela é transformada e é mudada por Deus. O Espírito Santo é quem coloca uma nova natureza no seu coração. Ele te faz nascer de novo. Ele coloca uma santa disposição. Ele sopra onde quer. Você não sabe em quem ele vai soprar, mas quando ele sopra, a pessoa nasce do Espírito. Então você tem comunhão com o Espírito Santo porque você nasceu de novo. Mas em João 14, 16, 17, a Bíblia diz que você tem também a presença do Espírito Santo. Jesus diz assim, e eu rogarei ao Pai, diz Ele claramente, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porquanto não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Nós temos a presença do Espírito Santo, irmãos. O Consolador, Jesus era o nosso Consolador. Ele foi embora, mandou o outro. Ele ocupa o lugar de Jesus aqui, e Ele está conosco, e Ele habita no nosso meio, e Ele habita dentro do nosso peito. Você já parou para pensar que coisa maravilhosa, que Deus mora em você? Que templo hoje, esse lugar de culto é lindo e bonito, mas templo hoje de Deus é você. É a igreja de Jesus, o Espírito do Senhor mora em nós. Nós não estamos órfãos, nós não estamos sós. A presença do Espírito Santo é a garantia de que o Senhor virá nos buscar. Louvado seja o nome do Senhor.
Mas se não bastasse a bênção da regeneração, se não bastasse a bênção da presença constante do Espírito Santo, o texto nos apresenta a bênção da plenitude do Espírito Santo. Efésios 5,18 diz, e não vos embriagueis com vinho, ou seja, não se meta com pecado no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Você não precisa ter somente a residência do Espírito, mas como disse o pastor Hernandes, você além da residência pode ter a presidência do Espírito Santo na sua vida. Você pode ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo vai enchendo a sua vida e você de repente vai tendo nojo do pecado. Aquelas coisas que te atraíam, que desagradavam a Deus, agora causam em você ânsia de vômito. Você já não é mais escravo delas. Você agora tem um objetivo maior de conhecer a Deus, de adorar a Deus, de ler a sua palavra, de servi-lo, de ser cheio do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo vive para adorar a Deus. É uma bênção nos seus relacionamentos e odeia e foge do pecado porque ele não quer desagradar o Senhor. A plenitude do Espírito nos traz a santidade, irmãos, a santificação cada dia mais e mais. Mas se não bastasse, irmãos, essa bênção da regeneração, essa bênção da presença do nosso peito, da habitação do Espírito e da plenitude do Espírito, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos dá poder para pregar. Sabe por que essa igreja aqui tem crescido? Por causa do poder do Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos 1,8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo nos enche do poder de Deus. É por isso que você vê homens iletrados como os apóstolos, que eram pescadores, de repente se levantando diante da elite judaica, do Senado de Jerusalém, falando com intrepidez incomparável, e os sacerdotes eram obrigados a reconhecer, dizendo, esses andaram com o Nazareno. O Espírito Santo lhes dava autoridade, lhes dava eloquência, lhes dava capacidade de argumentação a pessoas que não tinham nem sequer estudo. O Espírito Santo nos capacita para pregar, amados irmãos. Eu não tenho o poder de converter ninguém. O coração do homem é morto. Eu posso argumentar, posso espernear, posso gritar, posso usar retórica, lógica, posso usar, certo, a citação dos maiores teólogos, mas eu gostaria de lhe dizer que só o Espírito Santo pode soprar nova vida nos corações. E quando a gente está pregando, e a gente chama pecador se arrependa, por nós pregadores, o pecador não se arrepende. Mas a hora que a gente fala, pecador, Jesus diz, vinde a mim, e o Espírito Santo no coração replica a palavra dizendo, vinde a mim, o pecador abre os olhos e vem para Jesus. O poder é do Espírito Santo. Irmãos, eu preciso do poder do Espírito Santo. Eu tenho dito ao Senhor que não quero pregar sem a unção, sem a presença, sem a amizade, sem o poder do Espírito Santo. Porque é Ele que aquece a sua alma. É Ele que te enche de fé enquanto eu estou pregando nessa manhã. É Ele quem restaura vidas. É Ele quem usa missionários aqui, ali e além. Para que pessoas de todos os rincões da terra adorem ao Senhor e glorifiquem a Jesus e sejam úteis em suas mãos. As pessoas mais usadas por Deus na história da igreja foram pessoas cheias do Espírito Santo. O nosso grande e admirável irmão, Charles Spurgeon, com o qual eu quero conversar muito no céu, se o Senhor Jesus deixar, tinha no seu grande púlpito, pastor da maior igreja evangélica do mundo no século XIX, mais de 5 mil membros, mas uma frequência de 20 mil pessoas no domingo. Charles Spurgeon era tão conhecido na Inglaterra que um dia uma professora foi perguntar quem era o primeiro-ministro da Inglaterra naqueles dias, e era Gladstone. E aí ela perguntou na sala de aula para os alunos, qual é o primeiro-ministro da Inglaterra? E o menino respondeu, Spurgeon! Pastor muito usado por Deus. No púlpito de Spurgeon tinha 15 degraus, irmãos. E ele reformado, mais calvinista do que você. Só era batista, mas ninguém é perfeito, né? Irmãos batistas, eu amo vocês, viu? Amo vocês de todo o coração. Não leve a mal a brincadeira. Então ele subia no púlpito e dizia, eu creio no Espírito Santo. E pisava no outro e dizia, eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio, ia subindo, eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. E quando ele subia lá em cima, irmãos, ele estava como uma tocha acesa, crendo no poder do Espírito Santo. E quando ele falava, dizem os repórteres, os historiadores da época, os escritores, que a presença do Espírito Santo se fazia clara e manifesta. Todos percebiam a presença
do Espírito Santo de Deus. Irmão, a maior bênção que existe é conhecer a Deus. A maior bênção que existe é ter um relacionamento vivo e pessoal com Deus. E se Deus te ama, Ele quer te dar a maior bênção, que é a bênção de ter um relacionamento pleno com Ele. Como você pode ser mais cheio do Espírito Santo? É sendo um cristão que ouve a palavra com avidez, como você está fazendo. É ser um cristão que estuda a palavra na sua casa. É ser alguém que separa tempo e se ajoelha e conta para o Senhor das dores da sua alma, que o adora por quem Ele é, que o louva por tudo aquilo que Ele tem feito. É ser alguém que busca o Senhor e vive uma vida de oração sem cessar, que canta para Deus, que exalta Jesus, que vive para a glória e honra do Senhor Jesus. A maior bênção que há é conhecer a Deus. E você pode ter essa bênção em sua vida. Se você está aqui hoje e não conhece a Jesus como seu Salvador, a Bíblia diz que se você se arrepende da vida que tem vivido, das suas más obras, mas também das suas boas obras pelas quais você se acha muito bom. E aí você acha que não precisa de Deus, porque você acha que já está suprido. Você tem que se arrepender desse orgulho, porque você precisa de Deus. Então, se você se arrepende hoje das suas más obras e daquilo que você construiu como algo fenomenal, e entende que Deus te amou e que você precisa de Jesus, de um relacionamento vivo e pessoal com Deus. Se você crê, a Bíblia diz que você será salvo, será perdoado. Se você crê que Cristo é o Filho de Deus, se você diz, Senhor, eu quero que Tu sejas o Senhor e Salvador de minha vida, toma-me em Tuas mãos. A Bíblia diz que você vai crer nele, o Espírito Santo virá habitar no seu coração, e você viverá com Deus todos os dias de sua vida aqui, e na plenitude, na eternidade, você estará para sempre com Ele. Mas se você é cristão, e leva nome de crente, mas tem sido um reclamão, um murmurador, que não agradece pela imensa graça que recebeu, você está suprido, você não precisava de mais nada. Se você entende que foi amado por Deus, e que esse amor te constrange, e que nunca ninguém te amou como Ele, então que você diga, Senhor, perdão pelos meus pecados, eu quero obedecer a Tua palavra, eu quero viver para Ti. E se você então quer a comunhão do Espírito Santo, e não quer apagá-lo, em nome de Jesus, peça perdão, Senhor, pelos seus pecados hoje, diga, Senhor, me encha do Espírito Santo. Meu irmão, que Deus te abençoe poderosamente hoje, todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo, seja com a vossa vida, seja com a tua vida, hoje, amanhã e para sempre. Amém, amém e amém. Nós vamos orar nessa manhã. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, eu vou convidar a igreja para ficar em pé. Eu já estou saindo, pastor Camargo vai presidir a ceia.